Olá, meu nome é Claudiane Salles. Meu nome é Bia Martins. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro A Vida é Feita para Sentir. Logo, sentir é existir. E o assunto de hoje é um assunto assim que a gente tem que pensar muito, que isso acho que a gente consegue levar para o dia a dia, mesmo nas pequenas coisas. E nas pequenas coisas a gente já encontra muita dificuldade para isso. Então, para mostrar para você que tudo é possível, nós vamos falar hoje sobre superação. E não poderíamos ter um convidado mais especial do que o Wilson Júnior para falar sobre a história dele, a história de vida e a sua superação. Seja muito bem-vindo, Wilson. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Ouvir um pouquinho da sua história e trazer isso para as pessoas, eu acho que a gente vai conseguir chegar no coração das pessoas e mostrar o quanto alguns desafios que parecem grandes podem se tornar reais e pequenos, perto do que você já passou, né? Sim, é isso aí. Seja muito bem-vindo. A gente vai começar apresentando você, né? Conta um pouquinho da sua história aqui para o pessoal. Certo. Eu sou Wilson Júnior, eu nasci em Bom Repouso, aqui do lado, moro em Cambuí há 23 anos. Comecei minha trajetória no esporte aqui aos 14 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar de jornaleiro aqui na cidade. Ah, é? Com o seu Toninho lá da papelaria. Uhum. E aí esse trabalho me trouxe um bom condicionamento físico. Um ano depois eu participaria da minha primeira competição. E ali foi um grande divisor de águas na minha vida. Desde aquele dia eu nunca mais tive dúvida que era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Ali nascia o sonho por me tornar um atleta profissional. Olha. E só que eu era só um simples jornaleiro, com uma bicicletinha simples, sem recurso nenhum, sem o apoio do meu pai. Mas eu fui construir isso, fui buscar isso. Vários comerciantes da cidade reconheceram esse trabalho, começaram a me patrocinar, um com R$10, outro com 20, ali no começo. E aí a gente foi trilhando uma jornada que, ao final dela, foram 12 anos dedicados à vida de esporte de alto rendimento. Fui o número 1 do país na minha categoria aos 21 anos de idade. E aos 22 anos de idade eu estava entre os 10 atletas mais rápidos do país. Pensa bem, gente. Muito doido, né, essa história. Porque já era uma história incrível antes, né, de tudo acontecer, né? Sim, já era tem uma história... muita superação antes desse acidente que Total. marcou a sua carreira, né? Eu acho que, lógico que mudou tudo depois disso, mas já era de se admirar, né? Sim, já foi superado aí, né? Tipo, veio para ser jornaleiro e do serviço, né? Digamos assim. E você falou assim que seu pai não te apoiou e tudo mais. Da onde que veio a sua vontade de andar de bike? Assim, o que é só da parte do jornal ali que você tinha que entregar de bike ou não? Não, a bicicleta sempre fez parte, assim, da minha vida. Eu sempre fui um menino que assisti pouca TV, joguei pouco videogame. Eu sempre estava pra rua e a bicicleta era a minha brincadeira preferida. Então, eu sempre amei. Quando eu vim pra Cambuí, que eu conheci o esporte, eu vi o Bingão Tapeceiro subindo ali o Cruzeiro um dia de bicicleta por uma trilha, eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei admirado. Falei, nossa, isso é muito incrível, você desafiar uma montanha em cima de uma bicicleta só com a sua força, como assim? Então, ali foi despertando o interesse. Aí o trabalho veio para agregar que o trabalho foi um grande treinamento. Então, ele me trouxe um bom condicionamento físico. E então, tudo isso veio partindo de dentro de mim. Quando eu participei da competição, o principal foi ver ali o resultado. Não foi ter ganhado, ficado em primeiro lugar. Foi o filme que passou na minha cabeça de tudo que eu tinha aberto mão, me dedicado para estar ali conquistando aquela vitória. Então, ali foi um grande divisor de águas que eu entendi isso, né? O que é você construir algo de fato com o seu suor, literalmente, né? No esporte a gente brinca que é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então eu construí aquilo e aí colhi o resultado daquilo. Então aquela experiência, então ali, por isso que eu falo que eu nunca mais tive dúvida. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E pouco tempo depois eu assistiria um filme que mudaria minha vida também, que é o filme Poder Além da Vida, que é uma história de um ginasta que encontra com um cara numa conveniência de um posto. E quando eu achei aquele filme também, com 16 anos, aquele filme foi outro divisor de águas na minha vida. Porque ali eu despertaria pelo autoconhecimento. Ali eu descobri que não era só subir em cima da bicicleta e ganhar a corrida.
que a briga maior seria entre eu e eu mesmo. O interno, né? O psicológico. Exatamente. Né? E o que você está falando aí, você começou muito cedo, né? Muito jovem. E você falou que abriu mão de muitas coisas. Praticamente todas que os adolescentes normais fazem. Isso veio, porque eu tenho um filho, né? Então, assim, isso veio, assim, a abrir algumas questões aqui. É muito lindo saber que você já sabia que era aquilo que você queria, né, para sua vida. E abrir mão, acho que às vezes machuca um pouco, né? Sim. Tipo, eu tô vendo todos os meus amigos fazendo tal coisa e eu não vou fazer isso, mas a recompensa vem muito melhor. Muito. Hoje eu não tenho Você tem para falar para os jovens quanto a isso. Eu tenho muito orgulho de ter trilhado essa caminhada que é totalmente fora da curva, que o ser humano, a gente tem um efeito manada, então o que todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. E eu ali nessa fase, 15, 16, 17 anos, os meus amigos estavam saindo, eu estava indo dormir, 9 da noite no sábado. Para estar bem condicionado no outro dia. Outro dia eu estava acordando 4, 5, 6 da manhã para ir treinar. Às vezes eu estava saindo para treinar ou para competir e eles estavam voltando daquelas festas que o Jefferson fazia e tal. Então, encontrando o povo tudo bêbado. Eles voltando e eu indo. Então era totalmente ao contrário. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que valeu muito a pena, assim. Tudo que eu construí no esporte e o ser humano que eu me tornei. Tem uma frase que eu gosto que fala: não espere nada em troca da sua dedicação a algo. E você receberá muito mais do que você sequer imagina. Então, pode que eu já estou sentindo forte aqui. Imagino. Você se orgulhar, assim, da jornada que você trilhou. Isso vale muito a pena, então é por isso que hoje eu estou sempre buscando o próximo nível, buscando desafiar o impossível, porque eu me condicionei a isso, né? Eu moldei minha mentalidade a isso, e isso tudo faria total diferença depois do meu acidente, né? Sim. Então, quando aconteceu o acidente, teoricamente, em 1 segundo, quando eu bati na cerca de arame e caí do outro lado, tetraplégico, sem nenhum movimento, teoricamente eu tinha perdido tudo. A vida, né? Os 12 anos ali, a performance que eu tinha construído, o corpo, o condicionamento que eu tinha construído, eu tinha perdido tudo. E só que o principal estava dentro de mim. Isso nenhuma lesão tiraria e ninguém vai tirar. Então, ali eu vi que foi um momento que valeu ainda mais a pena ter seguido por essa jornada da disciplina, de você construir algo. Eu super incentivo a minha filha, com 12 anos hoje, ela já pratica natação, já está no violoncelo. Eu acho que a arte e o esporte são os 2 principais pilares, assim, para a formação de um ser humano. Emocionais, né? Sim. E então, semana passada eu fiz palestra lá no colégio para os adolescentes, é um público que eu gosto de falar muito. Porque quando eu fui contar pro meu pai que aquele era o meu sonho, que eu queria me tornar um atleta profissional, ele, criado na roça, motorista de caminhão, só fez até a 4ª série, ele virou para mim e falou: o quê? Andar de bicicleta é coisa de vagabundo, você tem que fazer uma faculdade. E ali o meu pai viraria as costas pro meu sonho. Então eu conto isso em todas as palestras, mas quando é um público assim, adolescente, eu gosto de contar ainda mais, porque ali eu tinha 2 opções: fazer o que meu pai queria e aprovava, ou seguir o que vibrava dentro de mim, o que fazia o meu coração bater mais forte. E meu pai, naquele momento também, ele fez a melhor coisa que ele poderia ter feito. Eu conto isso de propósito, porque lá na frente, quando eu recebi o diagnóstico, que você tem uma tetraplegia, isso não tem cura para medicina, você nunca mais vai andar, ali eu concluí que eu tinha tido o melhor pai do mundo, porque quando ele virou as costas pro meu sonho lá atrás, ele fez a melhor coisa que ele poderia ter feito, que é: filho, você quer alguma coisa? Vai lá e constrói com o seu próprio suor. O mundo não é um mar de rosas, ninguém vai te dar nada. Então, ali eu concluí que eu tinha tido o melhor pai do mundo e que ele tinha feito a melhor coisa que ele poderia ter feito, porque às vezes eu ia nas competições assim, nessa fase, eu lá com a minha bicicletinha remendada, de ônibus, de carona, com o dinheiro contado no bolso, e eu via os pais dos meus concorrentes chegando assim, de caminhonete, com as melhores bicicletas. Eu, poxa, o meu pai podia pelo menos
me motivar, né? Tá E aqui. nem isso ele fazia. Só que lá na UTI depois, quando eu estava lá, 22 dias de UTI, 7 dias em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos. Lá, nem que se o meu pai quisesse, ele poderia estar lá do meu lado. Então ali eu concluí que o meu pai ter sido daquele jeito foi uma perfeita preparação. Não só o meu pai, como todos esses desafios que eu enfrentei ao longo de toda a minha jornada como atleta, tudo foi uma perfeita preparação. Nada é por acaso, eu falo muito isso nas palestras também, né? Então, nenhum livro que eu li, ter assistido aquele filme com 16 anos, as pessoas que Deus foi colocando no meu caminho, os relacionamentos que eu tive, tudo foi uma perfeita preparação para quando acontecesse o acidente, quando eu estivesse lá na UTI, ali eu estava pronto para encarar tudo aquilo ali da melhor forma. Já depois desse filme eu comecei a ler e estudar muito sobre a mente humana, sobre o desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional. Isso com 16 anos? Comecei com 16 anos. Esse hábito da leitura, não fiz faculdade, mas sempre lendo muito, buscando, assistindo tudo que eu encontrava sobre esses assuntos. A faculdade é a vida, né? A gente fala assim, às vezes a gente faz algum curso, alguma coisa, pra gente agregar mesmo, mas eu acho que a maior faculdade que a gente tem é a vida, são os desafios que a gente passa, você, faculdade. Você pode, acho que você pode dar diploma para qualquer um aí, que passe um terço do que você passou e consiga encarar a vida assim como você consegue, né? Porque aqui a gente ainda contou só por cima e a parte bonita, digamos assim, né? Sim. Que foi quando você começou, o que te levou a esse sonho e o primeiro lugar, né? Sim. Tá entre os primeiros... No esporte, né? Na bicicleta, eu sempre falo assim, que tudo é difícil. Todos os esportes são difíceis, né? Mas na bicicleta eu falo que assim, você vai, né, dar uma largada numa corrida. Não é você, é 600 pessoas, 1000 pessoas. Então, você tem os adversários ali. Aí você fala, não, deve ser muito difícil. Porque eu sempre pensei isso, né? Nossa, a pessoa vai largar ali, já é uma dificuldade. Tá todo mundo junto, né? Mas não é essa a dificuldade. A dificuldade é a própria cabeça dela. É a cabeça que destrói ela, não são os adversários. Sim, Né? sempre, você pode estar com a melhor bicicleta, se a sua cabeça não estiver bem. Sim, eu falo quando eu conto nas palestras essa parte do meu pai, eu dou o exemplo de um amigo também que eu fui contar para ele, a gente sentado na praça ali, falei, cara, eu quero me tornar um atleta profissional, mostrando para ele as fotos, assim, em revistas que a gente ganhava e tal. Ele falou, você tá sonhando alto, né? Você acha que você, simples jornaleiro aí com essa bicicletinha remendada, você vai chegar aonde? Então, só que esse meu amigo é um cara muito analítico, muito metódico, assim. E o que ele estava falando era verdade, porque era um fato. Ele não estava falando nenhuma mentira. Só que aí eu cito esses dois casos e falo, ó, só que ali, naquele momento, eu estava descobrindo o meu maior adversário. O meu maior adversário não seria os dentro das competições, não seria o meu pai, não seria esse meu melhor amigo. Seria eu mesmo. Então, ali eu estava descobrindo na prática quem seria o meu maior adversário, né? Sim. Ontem eu li num livro que eu estou lendo uma frase que me pegou muito. O cara fala, eu não sou um homem, eu sou um verdadeiro campo de batalhas. A gente é um campo de batalha. E tem um livro que está na minha lista lá, que é eterna de leitura e não acaba, né? É um livro do Bill Russell que chama Cada Homem é Sua Própria Universidade. Esse autor eu li no A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Com 22 anos eu estava lendo esse livro e eu anotei esse título de livro e esse autor. Cada homem é sua própria universidade, então a maior faculdade sempre vai ser a gente mesmo, o maior campo de batalha sempre vai ser a gente mesmo. Exato. E aí você passou, então, esses 12 anos em competições e fez a sua carreira. Quando você sofreu o acidente, né, que eu acho que é o ponto de virada da sua vida ali, como que foi essa fase? Que fase de vida que você estava vivendo que foi interrompida, assim? Eu estava numa fase muito boa, depois de 3 anos, assim, os primeiros anos, até os 22 anos de idade, dos 15 aos 22, os primeiros 7 anos, foram de uma ascendência, sempre conquistando melhores resultados, melhores patrocinadores, melhores equipes. Entrei para um programa do governo federal que chama Bolsa Atleta, que é só os 3 melhores do país em modalidades olímpicas que recebem essa bolsa. Então, foi sempre uma ascendência. Depois
de 22 para 23, a minha filha nasceu, eu perdi minha equipe, eu perdi esse índice do Bolsa Atleta. E aí foi uma fase muito difícil, assim, foram 3 anos de só nãos de patrocinadores, e aí o meu mental, o meu emocional foi lá embaixo. Aí eu estava bem fisicamente, mas eu não conseguia render. Eu queria muito o resultado, mas eu queria tanto que eu me auto-sabotava. Então foi uma fase que hoje eu vejo que foi uma construção, e ali nasceu até uma frase que eu falo nas minhas palestras, que é: você será severamente testado antes de conseguir. Eu vi um vídeo até do Jung esses dias, ele falando que você está sendo testado nos momentos cruciais da sua vida, nos pontos de inflexões, assim, você vai estar sempre sendo testado. Quanto mais próximo você chega do seu objetivo, do seu maior objetivo, mais as coisas ficam difíceis. Exatamente. Porque é a hora dos últimos testes e é a hora de Deus, do universo, te testar literalmente para ver se você mesmo, realmente está pronto. O quanto você quer. Sim. Então, aqueles anos foram essa fase. Financeiramente, poucos meses antes do meu acidente, eu tinha tido uma sacada assim. Eu tinha começado a trabalhar de vender coco verde in natura. E o meu pai ia pro Nordeste toda semana de caminhão e trazia. E aí comecei a fazer umas contas na minha cabeça lá, ele vendia 150 cocos por semana aqui, só para 2 caixas de fruta. E aí eu comecei a criar na minha cabeça, falei, nossa pai, dá para vender 500. E ele, como meu maior mentor, assim, motivador ao contrário, ele falou, que vender 500, você tá achando que é fácil? Ele riu da minha cara. E aí, resumindo a história, 3 meses depois eu estava vendendo 3.000 cocos por semana. Nossa. O que é a metade de um caminhão aí. E então, aí eu estava corrigindo a minha vida financeira, aí eu estava voltando a render de fato, eu estava figurando de volta ali entre os 10 melhores do país em algumas competições. Então eu estava muito bem, até no dia do acidente, assim. Ele falou, não, você não tem nada negativo com o lugar e tal. Eu falo, cara, a única coisa que eu lembro do dia é que eu estava totalmente no flow ali. Mas no dia do acidente, você estava em alguma competição ou só estava em treinamento? Não, estava em treinamento aqui no Córrego, no bairro, próximo do bairro Catiguá, ali do Cultivado. E aí eu tinha subido uma serra e a rota que eu saí para fazer na minha cabeça, eu saía daqui de casa e ia subir pela serrinha do Catiguá. Só que eu subi pelo Morro do Alã ali, e aí eu cheguei numa encruzilhada que para ir para o Catiguá eu teria que seguir para a direita. E em cima dessa encruzilhada eu senti algo dentro de mim que parece que literalmente me puxou. Eu falei, não, vou para a esquerda. E ali eu mudei a minha rota naquela fração de segundos e sem pensar 2 vezes. E fui para a esquerda, porque lá tinha uma serra ainda mais difícil que a do Catiguá. E aí ali eles tinham construído uma cerca de arame 2 dias atrás, não tinha colocado nenhuma sinalização porque a estrada acabava, era só um trilhinho de vaca assim. E eles não imaginavam que passava alguém de bicicleta ali. Então eles construíram essa cerca de arame sem nenhuma sinalização. Era um lugar que eu sempre passava, que não existia essa cerca. E aí eu bati naquela cerca sem estar esperando, né? A batida, eu fui pego com o corpo mole no ar ali. E você estava muito rápido? Não, eu estava a 25 km por hora, não era um lugar rápido. Tá. Só que por não estar esperando a batida, então aí eu sofri o efeito chicote, né? No que a bicicleta parou de uma vez, eu sofri, o meu pescoço quebrou no ar, assim. Eu senti o estalo e uma dor aguda. Aí a bicicleta ficou, eu caí lá do outro lado. E aí eu já não sentia mais nada, perdi todos os movimentos do pescoço para baixo, não sentia mais nada naquele momento. Estava sozinho. E sozinho? Sem celular, ninguém sabia para onde eu estava. E então aquele foi o momento que eu me deparei com a morte de fato, né? Já comecei a pensar, nossa, e se era 1º de julho, um dos dias mais frios do ano. E comecei a pensar, falei, nossa, eu cruzei com uma amiga na estrada do Córrego, então eles vão saber que eu vim pro lado do Córrego. Mas pro lado do Córrego tem 50, 60 opções. Então, quando eu comecei a pensar nisso, falei, nossa, vai demorar no mínimo 24 horas para me encontrarem aqui. Ah, se escurecer eu vou morrer de frio. E se vir um animal aqui, não tem como correr. Então, só que aí quando eu comecei a pensar tudo isso, aí as questões mentais, as questões do yoga me ajudariam novamente. Porque eu escutei o barulhinho, tinha uma pequena queda de água do meu lado. E aí eu escutei aquela água contínua, falei, bom, vou usar essa água para meditar e para deixar de pensar. Então ali eu comecei a praticar a meditação e
Aí eu consegui ficar tranquilo naquela situação, que foram 40 minutos, né? No total, 40 minutos depois, um menino me encontrou. E aquele menino foi um verdadeiro anjo. Um menino enviado por Deus. Ele que além da meditação eu tinha feito um único pedido para Deus também, né? Eu falei, meu Deus, eu não posso morrer aqui. Só manda alguém para me encontrar vivo aqui, porque eu lembrei que há 1 hora atrás eu tinha falado para minha filha, que tinha 2 anos e meio na época, falei, filha, papai vai ali treinar e já o papai volta, tá? E então ali eu fiz o único pedido para Deus, falei, só manda alguém aqui, eu só quero voltar vivo para casa. Naquele momento nada mais importava. Antes, quando falava para mim de parar de pedalar, naqueles momentos difíceis que eu estava sem patrocínio, endividado e tudo mais, sem recurso, pedalar e respirar para mim era a mesma coisa, eu não me via sem. Só que naquele momento ali eu entendi realmente o valor da vida e eu falei, eu só quero voltar vivo para casa, não importa se eu vou passar o resto da vida numa cama, numa cadeira de rodas. Mas você pensou nisso na hora, assim? Sim. Você Em já não 40 estava minutos assim eu acho que deu para pensar na sua na vida vida inteira. inteira, né? E o menino passou por quê? Assim, tem alguma explicação ou foi só Deus mesmo? Foi Deus, porque ele pegou a moto, ele estava aprendendo a andar de moto, ele foi andar lá para dar uma olhada numa lavoura deles lá. Só que aí a estrada acaba e depois até chegar onde eu estava é só um trilho de gado. Então, ele parou a moto, estava virando a moto para voltar. E aí, isso ele contou para mim quando ele foi me visitar 3 meses depois. Que ele estava virando a moto para voltar para casa dele, ele sentiu algo dentro dele que falou, não, vai um pouco mais. E se ele não fosse, hoje eu não estaria aqui, né? Então ali, sem dúvida, é a mão de Deus e o meu milagre começa ali, né? Porque se aquele menino não me encontra lá, eu tava com poucas horas de vida lá, porque esse tipo de lesão, quando você quebra o pescoço, você perde 60% da sua respiração. E aí, quando começa a inchar do edema ósseo, aí você morre de falta de ar. Quando não morre na hora, no acidente em si, se você não for socorrido mais rápido, você vai morrer. E então, ali, sem dúvida, é a mão de Deus. Aí ele te viu e chamou alguém pra... Ele chegou, eu estava lúcido, né? Eu tinha perdido todos os movimentos, mas estava acordado e lúcido. Então, ele chegou, ele assustou e falou, meu, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu caí, eu não sinto o meu corpo. Aí eu lembrei da história da Laís Souza também, que é a ginasta que ficou tetraplégica, está na cadeira até hoje. Conheci ela pessoalmente há alguns meses atrás. E eu falei, nossa, eu machuquei minha coluna, e agora, né? E aí eu falei para ele, só não coloca a mão em mim e chama o SAMU. E ele, mas você tá falando sério? Ele perguntou umas 3 vezes, você tá falando sério? Eu falei, cara, lógico que eu tô. Aí ele não tinha telefone, ele foi atrás de outra pessoa que tinha telefone, fiquei sozinho novamente. Mas ali eu já tinha certeza que tudo daria certo, né? Aí eu cheguei no hospital aqui de Cambuí 3 horas depois, cheguei na UTI em Pouso Alegre 7 horas depois. Lá eu ficaria 7 dias em coma induzido e fui operado só no 7º dia. Aí já entubaram aqui, eu acho, e lá respirando com a traqueostomia, com a ajuda de aparelhos, fiquei, no total foram 22 dias de UTI ali, respirando com a ajuda de aparelhos. Depois subi para o setor de neurologia, mais 23 dias. Então, aquele menino ali, sem dúvida, o meu milagre começa ali. Foi enviado por Deus. A gente, assim, você contando, não consegue, eu não consigo pensar em outra coisa como se Deus pegasse aquele menino e falasse assim, é ali que você vai, nesse momento. E aí, quando eu acordei, depois de 7 dias em coma induzido, tendo alguns sonhos estranhos, assim, uns já fazem sentido hoje, outros não. Quando eu acordei e vi que eu estava em Pouso Alegre, que eu estava vivo ali, falei, não, se eu estou vivo, e se eu estou vivo é porque Deus tem um propósito para minha vida. Então, ali eu decidi acreditar também que aquilo ali não era uma tragédia, um simples acidente ou um castigo, algo assim. Ali eu decidi acreditar que teria algo bom naquilo. E isso fez total diferença também, porque eu nunca me revoltei contra Deus, por que isso comigo? E tudo mais. Eu decidi ali ainda na UTI, nos primeiros momentos, consciente, acreditar. Você já teve o diagnóstico ali. Na realidade, você já imaginou isso na hora do acidente, como você disse. Mas aí, quando veio o diagnóstico real para você, quando o médico falou. Sim, o médico falou para minha mãe e falou para mim que o que ele tem é tetraplegia. Ele explicou
um neurocientista explicando, falou, ó, ele lesionou a medula, que é o fio de neurônio que leva a informação do cérebro para todo o nosso corpo, que passa lá no meio da nossa coluna, e ele cortou ali esse cordão de neurônios. E isso para a medicina não tem cura, e infelizmente ele vai passar o resto da vida numa cama e no máximo numa cadeira de rodas, e ele nunca mais vai mexer nenhum dedo. Tem até uma história de uma médica, hoje é médica, ela era estudante na época, a gente virou, é uma grande amiga hoje, e ela estava ali e ela viu o meu caso e falou, eu vou acompanhar esse caso, eu quero estudar o caso dele. E aí o médico virou para ela e falou, você está perdendo seu tempo, esse cara vai ficar o resto da vida do jeito que você está vendo aí. Só que era de uma forma intuitiva, ela falou, não, eu quero acompanhar a história dele, eu sinto que eu tenho que acompanhar a história dele. Mas ele falou isso para ela, e falou para minha mãe, e falava para todo mundo que ia lá me visitar. E isso é o que a medicina antiga falava, né? Mas hoje a gente já sabe que a neuroplasticidade, a cada dia a gente tem 6 mil novos neurônios no nosso corpo. Então, tudo que você fala, pensa, acredita, imagina e faz, você vai dar ordem para esse exército de 6 mil novos neurônios aí. Então, hoje eu falo que a cada dia a gente tem 6 mil novas possibilidades. Então, se você está respirando, sempre há a possibilidade de mudar, de vencer o seu desafio, o desafio que cada um está enfrentando aí nesse exato momento, né? Porque cada um enfrenta suas próprias batalhas, né? Então, isso me ensinou muito sobre isso. E só que quando eu recebi o diagnóstico, aí ali foi quando eu concluí a questão do meu pai, que eu já contei. Eu olhei para ele e falei, bom, essa é a sua opinião, você é um médico e um neurocientista respeitado, mas não é isso que vai determinar o meu futuro. O que vai determinar o meu futuro é o plano de Deus para minha vida, e é o que eu vou fazer daqui para frente. E hoje você tem contato com esse médico ainda, Wilson? Eu nunca mais vi ele. Depois eu passei por uma segunda cirurgia, 3 meses depois. Eu já voltei, quando eu fui voltar depois, eu voltei nesse outro médico que fez a segunda cirurgia, porque eu falei, não quero esse cara falar do jeito que ele falou comigo, com a minha mãe, com todo mundo que me visitava. Mas ele sabe, porque ele e o Vander, que fez a minha segunda cirurgia, são os dois principais médicos ali desse setor de Pouso Alegre e da região. Então, com certeza, ele sabe do meu caso, ele acompanha e o resultado fala por si, né? Ele é um cara que não acredita em Deus, e super técnico, um ótimo profissional, sem sombra de dúvida, mas tem coisas que... E eu falo que assim, né, lá nos meus atendimentos eu faço muito isso. Eu coloco corpo, alma e espírito, né? Eu divido o ser humano nessas 3 partes para ficar mais fácil para mim ver onde está o problema, digamos assim. E é mais ou menos isso que você falou, né? Ali, naquele momento, seu corpo parou. Sim. Mas a tua mente e o teu espírito estavam fortes ali, né? Então, você ter um espírito forte, até a tua mente parou por um tempo ali na época de hospital e tudo mais. De coma, né? De coma, exato. Mas o teu espírito estava lá, né? E ele é o que vai trazer isso daí, essa garra que a gente tem. Eu falo, você pode ter um corpo forte, mas se o seu espírito não for forte, você não mantém esse corpo em pé. Mas eu acho que essa é a parte mais difícil, Bia. Você que faz vários atendimentos, você não pode dizer isso? Que assim, dos atendimentos, eu acho que a parte mais difícil é a gente acreditar mesmo. É a gente chegar nesse nível, nesse ponto onde a gente fala assim, não, eu vou conseguir. Porque como você mesmo disse desde o começo, nossos maiores adversários somos nós mesmos. E a gente vê que depende muito da mentalidade da pessoa. Eu tenho um caso, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque tá acontecendo agora, mas desses dias mesmo um moço que passa comigo, ele é um ex-atleta, ele não é daqui, mas ele teve um problema de saúde, ele não pôde mais fazer o esporte dele. E esses dias em sessão, ele falou pra mim, eu tenho uma data para acabar com a minha vida, porque isso mexeu tanto com ele, que ele falou assim, não tem mais por que eu viver. E é uma pessoa super jovem. Imagina se eu ouvir isso em sessão, né? Você tem que respirar e falar, cara, o que eu vou falar aqui agora, né? E aí eu até contei a sua história pra ele. Eu falei, na tua idade, dá para você fazer todo o resto. Todo o resto, né? Então, é muito difícil quando a gente recebe um diagnóstico assim, você fala assim, poxa, mas
o que eu amo eu não vou conseguir fazer. Mas você tem a possibilidade de amar outra coisa, de ser bom em outra coisa, né? Então, enfim, esse caso está acontecendo. Ser melhor ainda, porque o Wilson estava entre os 10 do país. E hoje ele é melhor ainda. Assim, hoje ele está entre os primeiros do mundo na questão de superação, né? Se a gente for pensar em tudo que ele passou, em como foi, como começou a vida, porque muita gente também já começa em berço de ouro, né? Digamos assim, como você disse, né? Alguns dos competidores que os pais levavam, que fazia isso. E assim, ele se superou desde o momento em que ele falou, não é isso que eu quero, ninguém vai me apoiar, mas eu vou fazer. E essa questão do seu pai, eu acho muito engraçado, que eu saí de casa com 17 anos, né? E fui brigando com meu pai. Briguei com ele feio, falei, nunca mais você vai falar isso pra mim, aquele negócio. Ele, então tá bom, então pode ir embora, mas você não volta mais. E eu não aceito ser mais aqui. Depois desse dia, minha vida deu certo. Não tinha pra onde voltar. Ele rasgou seus planos B. Exato. O plano A teve que dar certo. Então, às vezes, a gente fala assim, poxa, mas, louco, Bia, mas seu pai teve coragem. Que bom que meu pai teve coragem. Foi assim que minha vida foi pra frente. Ajuda verdadeira. Exato. É isso. Tem uma... E você falando desse caso desse atleta, tem uma frase do Alan Watts que eu gosto muito. Ele fala que para você ser quem você realmente veio para ser, você tem que abandonar quem você acha que você é. Exatamente. Então, às vezes a pessoa, ela acha que ela só é aquele atleta. Eu falo isso muito na minha mentoria, eu escuto isso de atletas que ficaram tetraplégicos, inclusive, que o cara era o melhor do jiu-jitsu e em tudo que ele fazia, eu era o melhor em tudo que eu fazia. Agora eu tô aqui nessa cadeira de roda e eu sou um inútil e eu não faço mais nada. Falei, cara, será? Então, o meu corpo foi arrancado, mas tudo que eu tinha construído, como eu disse, ficou. E hoje é muito mais gratificante quando eu termino minha palestra ou como eu contribuo de alguma forma aqui nesse podcast e de outras formas para as pessoas, ver o impacto que a minha história causa na vida das pessoas e receber feedback de pessoas que deixaram de suicidar porque viram a minha história, ou que se curaram de um câncer porque falaram, eu também não vou aceitar o diagnóstico desse médico, como eu recebi há um mês atrás. Tudo isso é muito mais gratificante do que qualquer competição que eu ganhei, do que qualquer troféu que eu ganhei. Exato. Então, quando você abandona, você não se identifica tanto com o que você está construindo ali. Você abandona quem você acha que você é e você abre um mundo de possibilidades para ser realmente quem você veio para ser e para realmente contribuir de alguma forma. Então, eu falo isso, né, que eu achava que minha missão seria ensinar a bicicleta. A bicicleta só foi minha faculdade, o mundo do alto rendimento só foi minha faculdade para me ensinar sobre mente, sobre emoções e tudo que envolve, porque quando você está competindo, a carga mental e emocional é muito grande. Eu falo que ali você vai entender realmente como que você está evoluído mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. Então, o ato de se colocar à prova é um ato de muita coragem que vai revelar sobre você mesmo ali. Então, tudo isso é muito lindo e aí quando você entende tudo isso e você se coloca como uma ferramenta também, isso foi uma virada de chave muito grande, assim, depois do meu acidente. Porque antes é muito fácil de você, às vezes, cair numa armadilha de que, eu sou o cara, eu sou autossuficiente. Eu sou uma máquina, eu pedalo 300 km em um dia, eu participo de competições de 600 km. Eu ia ali no Miguel e ficava 1 hora nadando ali, dava 4 voltas no Miguel nadando. Eu corria 15 km por hora fácil, fazia academia, fazia yoga. Então, eu era uma máquina em tudo que eu fazia. E aí é muito fácil você cair na armadilha de achar que você é autossuficiente. Sim. Sendo que, na verdade, a sua força maior vem do seu espírito, vem lá de cima. E essa questão também que você está falando aí de fazer tudo, de ser bom, né? Eu acho que quando você entende que você é bom, mas que você pode melhorar e que se aquilo ali for rompido, como no seu caso, existem outras coisas que você pode ser ainda melhor, como você disse, porque depois disso você decidiu ajudar outras pessoas, né? E como você está fazendo aqui com a gente. Porque, assim, um mínimo problema que a gente acha que é uma coisa, nossa, vou
acabou minha vida, por coisas pequenas, assim, a gente olha e fala assim, cara, quem sou eu na fila do pão para reclamar de alguma coisa, né? Quem sou eu na fila do pão para reclamar de qualquer coisa? Você tinha uma família para cuidar, uma filha que você prometeu que você ia chegar ali, olha, você pensar nela, ó, papai tem que voltar. Eu acho que aí a gente vê que o valor das coisas realmente não está na conquista do troféu, não tá na conquista, tá na conquista do nosso interior mesmo, né? Sim. E hoje você falar para essas pessoas, você escreveu um livro. Sim. Se você quiser mostrar aqui para o pessoal, gente. Ele escreveu um livro para... Aqui conta a história também da sua vida, sim. né? Toda a história como atleta, como que eu comecei, o que eu aprendi com o esporte de alto rendimento. Aí, principalmente o acidente e tudo que eu fiz para recuperar e para estar aqui hoje, né? Então, esse é o meu livro sobre rodas, a história da reinvenção da vida. Porque é literalmente isso, é esse reinventar, né? A vida é essa arte de se reinventar, né? O tempo todo. As pessoas às vezes acreditam que nada muda, que nada é imutável, sendo que na verdade tudo muda a todo momento. A todo momento. Tudo muda a todo momento. Nesse filme, no final, o cara faz 3 perguntas para ele lá. E aí ele responde falando que as 3 coisas da vida, as 3 maiores coisas da vida, é paradoxo, humor e mudança. Então, paradoxo, não queira entender tudo. A vida, às vezes, tem coisas que você nunca vai entender. Humor, ele brinca, fala, ó, essa é a maior força. Tem humor e de você mesmo, inclusive dos seus erros. Eu, por exemplo, tem coisas que eu fiz há 2 anos e meio atrás que hoje eu tenho vergonha quando eu olho para trás. Então, você olhar, tomar consciência que você errou e tal, mas não se cobrar tanto, porque isso eu fazia muito comigo. Tipo, meu pai me cobrava muito e aí isso veio. Então, eu sempre me cobrei muito. Por isso que eu falo que eu sempre fui meu maior adversário também, porque o campo de batalha aqui dentro sempre foi muito grande. Hoje eu melhorei muito nesse sentido. Fui aprendendo e evoluindo com isso. Sim. E aí, no final, mudança e o cara fala, ó, nada é imutável, tudo muda a todo momento. Então, essas são 3 grandes verdades da vida e independente do que você esteja passando e tal, se você acreditar, fazer sua parte, você se conectar com Deus também, que é essa força ilimitada, o nosso maior adversário, na verdade, é a nossa mente. Sim. Porque é ela que no yoga eles chamam de Maya, né? Que é a grande ilusão. Então, a grande busca do yoga é vencer a mente através das práticas e da meditação, porque é a nossa mente que fica complicando tudo o tempo todo. Os estoicos falam que todos os atos são neutros, somos nós que atribuímos valor às coisas. Então, a nossa mente é o nosso maior adversário sempre. Eu tenho até um canal de transmissão no Instagram lá que chama Domine a Sua Mente. Porque o que eu quero ajudar as pessoas é nesse sentido, é a silenciar a mente, a vencer a mente. Porque depois da mente, aí vem o seu espírito. Eu até falo isso nas palestras também. Quando eu passo o vídeo dando os primeiros passos lá, os 7 meses, é algo que seria totalmente impossível para todos os médicos que viram meus exames e tal. Aí eu falo uma frase que é: tudo que o espírito humano é capaz de sonhar, ele é capaz de realizar. E aí depois eu brinco que, na verdade, essa frase inicialmente é do Napoleão Hill. Ele fala que tudo que a mente humana pode sonhar, ela pode realizar. Só que eu cheguei nessa conclusão do espírito, 4 anos e meio depois do acidente, fui para BH fazer um tratamento de estimulação transcraniana, um tratamento caríssimo e tudo mais. E aí a gente chegou lá, eles começaram a estimular os setores da minha mente de onde era para sair os movimentos de braço, de perna, e nada aconteceu. E eles falaram: como que você anda? Você não tem força para andar, você não tem resistência para andar, você recruta músculo diferente e a gente não sabe por onde que está passando informação. Olha só. Então, ali foi a prova assim, que o meu corpo criou novos caminhos neurais para fazer tudo que eu faço hoje. Então, para eu mexer o braço, para eu mexer esse dedo, a informação não sai de onde a de vocês e de qualquer ser humano sai. Então, é por um caminho alternativo, paralelo, e o meu corpo criou outras formas para eu fazer tudo que eu faço hoje. Sim. E até ano passado, acho que eu te vi, que a gente conversou, e aí eu falei, até foi a pergunta que eu fiz: como é que você faz para pegar o copo?
Porque como que a sua mente está conseguindo fazer isso? Você me falou, né? Eu tenho que pensar um pouquinho e dar o comando. Que aí ela vai fazer. Eu tenho que ir construindo. Começa inicialmente conscientemente, mas na verdade o nosso corpo inteiro é uma rede neuronal. Então a gente fica muito apegado à mente, mas na verdade o nosso estômago parece que tem mais neurônio que a mente. Ou quase igual, o cara me falou a conta esses dias, eu não lembro, mas o estômago é o segundo cérebro, isso é fato. Então, todo o nosso corpo é uma rede neural, então realmente a grande questão, quando você aprende a fazer algo, você não precisa fazer mais aquilo, porque você já criou um caminho neural, o seu corpo já sabe fazer aquilo. A informação vai passar por ali, A informação vai passar e o seu corpo vai... Você vai andar, o seu pé que está ali no chão. Você não precisa pensar que, nossa, ali tem um degrau. Só que pro meu caso, como cortou o caminho aqui no pescoço, então, às vezes, agora, a gente tem que começar construindo conscientemente para depois ir transformando isso para ficar automático, para ficar inconsciente. Sim. Então, esse é o grande desafio que eu vivo assim diariamente, mas que a gente está encontrando caminhos e estímulos para criar esses caminhos e deixar o que hoje eu preciso pensar para fazer e deixar de uma forma automática, que eu para fazer igual todo mundo faz. Né? Prova disso é assim, que a gente, eu acho que faz meio que também no subconsciente e tudo mais. Eu, quando eu tinha 5 anos, é uma história totalmente diferente, mas é parecida. Eu entrei debaixo do caminhão do meu avô e o meu avô passou em cima de mim, caminhão carregado. E ali, eu não lembro, eu tinha 5 anos, né? E foi numa brincadeira, eu falei pra minha avó que ela não ia viajar, enfim, eu entrei embaixo do caminhão do meu avô. E quando meu avô percebeu, as vizinhas começaram a gritar, e meu avô percebeu que era uma criança que estava ali, ele não imaginava que seria eu, né? Ele achou que fosse um bicho, alguma coisa debaixo do caminhão. E aí que ele teve que ir um pouquinho pra frente para tirar o caminhão de cima, e aí, enfim, foi pro hospital, chegou no hospital. A minha avó me carregando, não sabia o grau da situação, não sabia nada. E os médicos também falaram para minha mãe que eu também não voltaria a andar. Porque passou em cima de mim. E aí a minha avó, minha mãe contam, isso foi milagre, né, gente? A minha avó e minha mãe contam que quando eu cheguei, depois de 4 meses também no médico, o médico falou assim, então... Aí eu peguei e falei pro médico assim... Eu posso andar? Que eu tinha que engatinhar, enfim, não andava. Aí ele falou assim, olhou para minha mãe e falou assim, ela não vai conseguir, mas se você quiser tentar, eu saí andando. Então, assim, era um estímulo que eu já tinha, mas que com 5 anos eu não imaginava que eu tinha que pensar para fazer aquilo, como você está falando, né? E são histórias, assim, que a gente vê que é diferente você contar quando você sabe tudo que você passou. Isso vem filme na minha cabeça, isso vem estalos, assim, só, sabe? Sim. Eu não lembro, eu lembro de como foi, eu lembro eu indo pro hospital, eu lembro que eu acordei e falei, o que a sandália do meu pai tá fazendo no meu braço, que eu achei que eu tava brincando, e era vários soros, né, que eu tava amarrada. Mas essas histórias, assim, eu falo assim, que tudo vem de um plano superior mesmo. Tudo vem de Deus, até gente. Se a gente for pensar... Quando você estava falando, eu pensei muito nisso, né? Eu assisti recentemente A Paixão de Cristo, então eu tô com essa cena na cabeça, que tem lá, né? Na hora que Jesus é crucificado e tudo mais, ele pergunta para Deus, né? Por que me abandonastes aqui? E nessas horas, é o que a gente pensa. Tô abandonado, acabou para mim. Aqui acabou a minha história. E lá a gente vê muito isso, que ali estava começando. Ali tudo ia cair por terra para começar realmente a história de Jesus. Né? Então, às vezes a gente passa por alguns momentos que a gente fala, gente, aqui não dá. Eu não tenho força para ir além. E é o momento que vai ser a virada, né? Eu vejo que se isso tivesse acontecido comigo, assim, nos dias atuais, eu seria uma pessoa que eu não tentaria lutar contra, não teria a força que você teve. Eu teria ido para o outro lado, que é onde 99% das pessoas vão. É assim, se vitimizar, é aquele momento e fala assim, agora tudo acabou mesmo, porque agora não tenho mais nada para fazer, porque com coisas pequenas no dia a dia, a gente já vê pessoas fazendo isso, né? Sim. Agora, a sua história, Wilson, é uma, assim, acho que é uma escola
para todo mundo, que precisa mesmo entender de que o poder vem da gente. Ninguém faz por a gente. Ninguém. Porque a sua mãe, eu tenho certeza que a sua mãe queria pegar você pelo braço, fazer você andar, assim, passar tudo isso no seu lugar. Mas quem tá passando ali é só você. Só você sabe a dor, a dificuldade, a força de vontade que você tem que ter para passar por isso, né? Sim. O exemplo que você deu eu gosto muito de dar exemplos assim de criança, porque ali você não tinha a razão, você era uma criança, andar, vou andar. Não tem limitação. Então você não tem limitação. Tem até um vídeo legal dos Estados Unidos, uma criança chega lá na Times Square assim e vê o cara dá um mortal assim, a criança olha, gosta, vou fazer também. Tipo, né? Tipo, não tem conflito nenhum. E, vou fazer. Então, a mente é o maior limitador nesse sentido, porque talvez se fosse agora, como você disse, aí você ia levar em consideração o que o médico ia estar falando e tudo mais. Nossa, vai ser impossível realmente andar. Então, aí você aceitaria. Como lá atrás você era uma criança, não, andar faz parte de mim, eu vou levantar e vou andar. Então, por isso que a mente é o... E eu acredito que a pessoa que tá passando é a que mais tem que acreditar. Porque quando meu marido teve o câncer, eu rezava muito, todo dia, toda hora eu ficava pensando, vai dar certo, vai dar tudo certo. Só que um dia eu cheguei nele e falei, cara, é você que tem que ajoelhar e rezar. Sim. É você que tem que levantar da cama, você tem que querer muito estar curado. Porque eu tô querendo, mas eu não tô dentro de você. Sim. Tem que ser, né, cada um com a sua salvação. Você levantar e querer. Você é seu maior inimigo e você é sua maior força. Exato. Você é a sua maior motivação e você é seu maior inimigo. Então, você tem que escolher o lado que você quer acreditar. Jesus, antes de curar qualquer pessoa, ele chegou pro cara e falou, você quer andar, você quer enxergar. Fala aí, né, enquanto a pessoa não falava, o milagre não acontecia, porque você tem que fazer a sua parte. Até hoje, muita gente chega no final das palestras e fala, nossa, você é o maior milagre que eu já vi. O cara lá na Globo, o Thiago Life, falou isso, você é o maior milagre que eu já vi na minha frente e tal. E aí eu gosto de responder com a frase do Albert Einstein, né? Que há duas formas de viver. Uma é acreditando que não existem milagres. E a outra é acreditando que tudo é um milagre. Sim. E eu acredito que tudo é um milagre. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aí eu brinco também, falo, Deus já fez a parte dele e derrama as bênçãos dele sobre todos nós diariamente. Mas os outros 50% a gente tem que fazer. Exatamente. E até tem... Eu não vou lembrar como foi, mas tem uma história bíblica, assim, que Jesus não cura um dos seus discípulos, né? Tem um discípulo dele que não é curado. Thiago, nossa, essa cena deliciosa eu assisto toda tem vez. Um corte dela que eu deixo salvo no meu celular, porque ele fala, e se eu não te curar, será que a história não vai ser melhor, né? Sua fé não vai ser mais testada? E é mais ou menos isso. Na vontade do Pai, eu poderia te curar agora. Exato. Mas quantos você acha que eu e o Pai escolhemos para continuar com essa deficiência? Aquela cena para mim bateu muito forte assim, porque falou, se você for capaz de seguir em frente, mesmo com a sua limitação, isso é muito maior aos olhos do Pai. Sim, exatamente. E você vai curar muito mais gente assim do que se você fosse uma pessoa normal. Exato. Eu assisto esse corte toda vez antes de subir no palco e fazer palestra, porque... E você está falando aí, você escreveu o livro, que onde as pessoas conseguem comprar o seu livro? Antes que eu comece a chorar também. Através do meu Instagram ali tem o link na bio. O pessoal de Cambuí, só mandar mensagem, eu entrego aqui mesmo, entrego em mãos com a dedicatória. Esse já vai ficar para mim, tá? Certo. Esse já é meu, Bia, você pede o seu, tá? Esse já é meu. Eu devo ter só umas 25 unidades ali de resto. A gente vai bater 5.000 livros vendidos. Já. Não, eu já quero, vou ter que encomendar o meu agora. Tá finalizando, vou pedir para fazer mais lá, leva um tempinho. E o seu Instagram, qual que é também? É ilsonjr.mtb. Então, MTB de abreviação de mountain bike, da bike. Mas colocar Ilson com I, JR, já aparece lá em um dos primeiros. Sim. Então... E você tinha comentado também de um documentário, se você puder falar só um pouquinho antes da gente finalizar. Sim, das palestras. Vamos aqui, o livro, então as pessoas conseguem para você palestrar. Você faz palestras em escola, empresas? Faço. Tem o meu... No meu Instagram tem o link da página específica das palestras também. Tem uma específica lá, falando todas as empresas que eu já fiz e tal.
e como que é esse meu trabalho de palestra, né? Que é o meu principal propósito de vida hoje, é levar essa história. Então, faço palestras aí, já fiz em multinacionais e é o meu principal trabalho hoje. Tem a minha mentoria também para atletas, não só para atletas, mas para qualquer pessoa que queira alcançar o seu próximo nível, trabalhando muito essa questão mental, emocional e até espiritual. E agora a gente tem um projeto do documentário aí, que é 1 em cada 1000 pessoas que sofrem esse tipo de lesão voltaram a andar. Mas um ex-tetraplégico que voltou a correr não tem nenhum no ser humano. Não tem nenhum ser humano no planeta. Não tinha. Praticamente não tinha, que não já está quase tinha, acontecendo. Wilson, E aí, desde o primeiro dia, quando eu acordei na UTI e tal, eu falei, Deus tem um propósito para minha vida e eu vou recuperar 100%. Eu não vou só voltar a andar, eu vou recuperar 100%. E isso, eu mentalizo isso diariamente e isso é o que eu mais busco. Só que há 2 anos atrás, um dos profissionais que trabalham comigo, um dos 3, falou, Wilson, ele tem 400 pacientes que tiveram esse tipo de lesão no mundo inteiro. E ele falou, você de todos os meus pacientes é um cara que eu vejo que pode voltar a correr. E aí aquilo soou estranho para mim. Eu falei, cara, correr, para andar, dá um trabalho. Parece que eu estou com uma caneleira de 5 quilos, uma em cada perna. E eu tenho que pensar muito, a minha caminhada ainda é muito consciente, eu tenho que pensar muito. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo. Ele falou, eu acredito em você, você tem potencial para voltar a correr, para melhorar muito a sua marcha e voltar até a correr. E aí eu fiquei tipo 1 ano assim, pensando, às vezes eu pensava, às vezes não, mas E aí no final de 2023, definindo as minhas metas do ano seguinte, eu falei, cara, eu acho que eu vou traçar essa meta de correr, porque isso vai me ajudar a chegar ao 100%, que é a meta maior. Então, é uma meta menor, mas para atingir uma meta maior. E aí, conversando com o Pedro, que é o meu outro personal aqui da cidade, daí, ele falou, cara, vamos virar os seus treinos então para correr. E a gente começou, só que andar já é difícil, aí você imagina correr. Eu falo que antes, quando o meu treinador mandava eu correr, na época de férias da bike e tal, eu ia contrariado, que eu não gostava de correr. Hoje, quando eu vejo alguém correndo, eu olho com a maior admiração do mundo e eu vejo o tamanho do milagre que é um ser humano correr. E aí a gente começou, aí nasceu esse projeto, que é o documentário que provavelmente vai chamar Em Busca da Corrida Impossível, entre aspas, que a gente vai está trabalhando para tornar ela possível. E agora já faz aí 1 ano e 5 meses que a gente está treinando, está quase saindo da corrida. Muito aprendizado, eu estou escrevendo o que vai ser o roteiro desse documentário, já vai dar um outro livro de 200 páginas fácil. E é isso, é literalmente como transformar o impossível em impossível. Talvez esse seja o título do livro aí. E então a gente quer documentar toda essa jornada, porque vai dar um documentário que vai ser muito inspirador. E eu aprendi muito nesse 1 ano e meio, assim, treinando, desafiando o impossível novamente. Eu aprendi tanto que eu já falei que a corrida já ficou em segundo plano. Se eu vou correr ou não é só um detalhe. Porque o que eu evoluí como ser humano, o que eu aprendi nesse 1 ano e meio, buscando esse impossível novamente, já valeu a pena. Com certeza, já valeu muito a pena. Não, então, hoje quando a gente falou, né, que a gente ia falar sobre superação, eu imaginava que fosse ser forte, mas eu não consegui imaginar que fosse ser tão forte assim, porque é uma história, incrível, né? É incrível, e não dá nem vontade da gente falar, né, Bia? Se pudesse, a gente só ouviria. E eu vou querer muito ir em alguma palestra sua, com toda certeza. Eu vou devorar esse livro e vou te dar um feedback, assim, pode ter certeza que urgente, eu vou devorar esse livro essa semana. Vou fazer isso, porque, assim, é uma história que, por mais que ela seja
trágica, né? Pelo fato de ter rompido alguma coisa. E é um nascimento maravilhoso. É uma história onde a gente tem que olhar para isso a cada dia e só agradecer. E a gente saber que a gente só precisa agradecer. Exato. Que tudo que a gente precisa fazer nessa vida é agradecer. A gente não tem que pedir, a gente não tem que... Principalmente nos desafios, né? Principalmente que nos aquele desafios. desafio não vai... Aquilo não te mata, né? Você acha que naquele momento você tá morto. Mas não é ali que termina, Se né? não te matar, só vai te tornar mais forte. Exatamente. Só pode te transformar em mais forte, né? Mas é para que as pessoas entendam que existem 2 caminhos. Sim. Existem 2 caminhos a seguir. Ou ela desiste e acredita no que ela ouve, ou ela acredita no que ela quer acreditar e faz acontecer, que é o seu caso. Eu acabei de passar por isso em dezembro do ano passado, que a minha meta era correr em 1 ano. E a gente começou, e treinando, e três treinos por dia, e viajando para fazer palestra, e trabalhando, e tive a segunda filha agora, e tudo mais. E chegou em dezembro, eu vi que faltava muito ainda. E ali eu tinha 2 opções. Desistir e falar, não, essa corrida realmente é impossível. Ou dobrar a aposta. Falei, não, eu vou treinar mais 1 ano. Eu vou transformar, eu vou continuar. Sim. E ali foi um divisor de águas, porque eu falei, não, eu vou treinar mais 1 ano, mas quantos anos precisar, eu vou continuar treinando e buscando, porque eu acredito nisso. E essa é a prova maior de tudo que eu falo e que eu estudei e vivi a minha vida inteira. Quanto de vida você ainda tem? 1 ano é pouco. 1 ano não é nada. Se não for em 1 ano, que seja em 5. Mas vai acontecer, independente do tempo. Se você não desistir, vai acontecer. Então, eu até vou colocar isso nas minhas palestras agora, que é aquele gráfico da curva de juros compostos. Que nos primeiros anos, 10, 20 anos, parece que a curva está só assim na horizontal, ela não está subindo. Só que se você resiste ao tempo, chega uma hora que aí de horizontal ela aponta para vertical. E aí o crescimento é exponencial. Isso é para tudo na vida. Eu concluí isso há poucos dias atrás, quando agora eu estou praticamente trotando lá no campo. Falei, cara, eu estou passando por um monte de desafios financeiros nesse exato momento e tal, mas continuei treinando, plantando, semeando diariamente, treinando 3 vezes por dia, cansado, motivado, na baixa, fazendo o que tem que ser feito diariamente, e resistindo, e não desistindo, e não pensando em desistir. De repente, parece que, a curva virou. E aí agora, eu olhei pro Pedro e falou, cara, eu não sei explicar o que tá acontecendo. Seu cortisol deve estar alto porque você tá com um monte de estresse e parece que nada tá conspirando para acontecer, mas como assim você tá respondendo assim nos treinos? Porque é o resultado de tudo que eu plantei a vida inteira, que eu busquei a vida inteira. Para dar certo, no momento que tem que dar. Se você não desiste, chega uma hora que parece que nem que você não queira mais, aí pode ser um grande insight assim, que aí você até desapega do resultado, só que aí tudo que você plantou a vida inteira tá ali te empurrando para frente. Então, às vezes, as condições externas vão estar, parece que todas conspirando contra. Mutilando você. Mas aí é onde tem algo que vem de dentro e que vem do alto, que aquilo ali está te mantendo e está fazendo você continuar. E colocando você onde você tem que estar, né? E aí eu virei pro Pedro e falei, cara, isso aqui só pode ser Deus. Porque não é eu quase correndo. É Deus te levando. Exatamente. É uma coisa incrível, né? Porque quem acompanha o Wilson, quem não acompanha tem que acompanhar. Porque você vê a evolução de um ano para o outro. Eu acompanho o Wilson todo dia na rede social, quando ele está postando lá. Eu vi você faz 1 ano atrás. O seu movimento do seu corpo era diferente. Sim.
Era você não mexia tão rapidamente. A diferença só do seu movimento já melhorou. Sim. Se você não correr, quantas outras coisas você melhorou por conta da corrida? Sim, vai correr, mas assim, agilidade para pegar um copo, agilidade para se virar, para mexer. Sim, então, tudo isso melhorou. Né? Esse é o papel das grandes metas. Eu já escrevi sobre isso, eu já falava isso na minha mentoria, né? Eu vi um grande cara falando uma vez, você tem que mirar na lua de fato. Porque se você não chegar na lua, você estará entre as estrelas. Então você já foi muito mais longe. Isso é o poder do ideal também, né? Eu li num livro recentemente também falando que as pessoas idealistas, pessoas que realmente sonham, que buscam o impossível, essas pessoas, talvez o mundo não vai ser perfeito igual elas esperam que sejam, mas ele vai ser muito melhor do que seria sem elas. Sim. Então tem que ter esse tipo de pessoa, e esse é o papel das grandes metas, porque quando você realmente tem uma meta muito grande, você trabalha e busca ela com todas as suas forças, é igual eu falei, chega uma hora que nem que você não chegue nela, mas o que você evoluiu ao longo do processo, porque essa é a grande questão, na verdade, né? Não é a meta em si, é quem você se torna ao longo da jornada. É outra frase do filme também, ele fala: a felicidade não está no destino, a felicidade está na jornada, no caminho. Então é sobre isso. Eu sou assim, eu não... A gente ficaria o dia todo, né? Eu não tenho palavras, assim, para agradecer por cada ensinamento que você nos deu. Eu não tenho palavras para conseguir expressar o tamanho da gratidão mesmo, de escutar essa história tão de perto, de estar, assim, olhando para você e sentindo tudo isso, sabe? Que são coisas, assim, que ainda mexem. É claro, vai mexer para sempre, é a sua história, mas mexe com a gente também, sabe? Deixa a gente cada vez mais, eu acredito que assim, com mais fé mesmo, de que tudo pode acontecer, de que você, assim, eu tenho certeza que você é inspiração para milhares de pessoas e vai ser cada vez mais, porque você veio para fazer isso como papel e você faz com maestria, né, Bia? Com certeza, tá de parabéns aí pelo seu trabalho, porque é difícil, né, a jornada não é fácil, mas continue aí com as suas palestras, com o seu trabalho, porque vai fazer a diferença na vida de muita gente, né? Muita gente. Gente, essa questão de superação, a gente não tá aqui para falar da questão de superação só num caso traumático, num caso de um acidente ou algo parecido. A gente tá aqui para mostrar que os menores desafios, eles pra gente parece muito grande, mas eles têm solução, porque até para os problemas e para os desafios impossíveis aos olhos do homem, a gente consegue ter solução e a gente consegue superar. E prova disso está aqui, falando dessa história pra gente. Então, por mais difícil que esteja sendo para você, seja na questão pessoal, na questão profissional, na questão financeira, saiba que com a sua força de vontade, com a sua fé e determinação, tudo é possível de mudar. Tudo. Não é, Wilson? Sem dúvida. Eu estive aqui, estou apenas como um espelho, né? Para refletir o que já existe aí dentro de cada um de vocês. Então, essa é a minha missão. Tem que tomar cuidado para não falar, o Wilson achar que eu sou um super-homem, um super-humano. Hoje, não, você é um humano como todos os como outros todos, e se transformou em um super-humano pela sua capacidade de querer. Exatamente. Então, isso foi construído e todos os recursos que eu tenho, todos vocês também têm. Então, a minha missão é estar aqui para mostrar o que existe aí dentro de cada um de vocês. Né? Eu termino as palestras falando isso, né? Que eu sempre acreditei nisso, eu vim estudando e trabalhando nisso minha vida toda e eu acredito demais nisso, né? Que tudo que a gente precisa está dentro da gente. Então, são os fatores intrínsecos, né? Tem os motivadores extrínsecos, as coisas de fora, e tem as coisas intrínsecas, as coisas de dentro. Então, isso é o mais forte. O que faz uma pessoa continuar quando ninguém está apoiando. O que faz você acreditar em você mesmo quando ninguém está acreditando. Então, são essas questões intrínsecas, são essas questões internas. Então, a minha missão é apenas mostrar que realmente é possível, como você falou, se o caso dele de questões impossíveis estão se tornando possíveis,
vocês também podem vencer. Cada um enfrenta a sua própria batalha, sem sombra de dúvida. Eu não considero que o que eu passei é mais difícil ou doloroso do que outras pessoas passam, porque eu vejo que tem pessoas que têm questões mentais e emocionais que sofrem muito mais do que eu sofri. Lá no hospital, chegou uma hora eu concluí. No setor de neurologia, eu fiquei olhando para a dor das outras pessoas do meu lado. Eu vi uma menina de 20 anos falecer, ela tinha alguma coisa no cérebro. E aí chegou uma hora, eu falei, não, eu só tô tetraplégico aqui, eu só perdi os movimentos. Daqui a pouco eu vou para casa, eu vou voltar a andar e vou recuperar. Eu não tenho nada. Então, existem coisas que realmente só quem passa sabe. E eu reconheço essa dor e sei, mas se eu tô aqui é para mostrar que é possível, que enquanto você estiver respirando, enquanto você acreditar, você pode virar esse jogo aí. Então, essa é a minha missão. Exatamente. E para quem quiser saber mais sobre a história do Wilson, aqui tem o livro dele, tá? A gente vai deixar aqui o link para você que quer comprar, quer saber um pouquinho mais dessa história maravilhosa. Você também pode seguir o Wilson nas redes sociais, Wilson Júnior, que lá é Wilson Júnior .mtb, que ele vai estar contando, assim, ele fala no dia a dia, ele mostra os passos que ele dá no dia a dia e também fala de tudo que ele já passou, né, para chegar até aqui. Então, assim, essa é uma história de vida incrível que pode se tornar, assim, para você uma determinação, uma inspiração para que seja cada dia melhor a sua vida. E nós estamos aqui com esse quadro, né, de saúde emocional e casou certinho, né? Saúde já emocional. Era uma pessoa que a gente já queria trazer aqui há muito tempo. Demais. Mais saúde emocional que ele, eu acredito que nem a gente, Exato, né? Nem a Bia, que é terapeuta, não consegue. Então, assim, a gente ainda tem muito a aprender, sim, né, Bia? Sim, todos os dias. E cada vez que a gente traz um convidado aqui é para mostrar que a cada dia, quando a gente consegue aprender, ele mesmo fala que ele aprende a cada dia, que ele lê. Então, assim, todo dia é um novo dia para que a gente aprenda uma coisa nova e faça disso uma prática diária. Isso aí. Wilson, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão mesmo por dividir isso com a gente, por trazer isso aqui de uma forma tão nobre, assim, é triste, mas é gostosa de ouvir, de saber que você conseguiu superar tudo isso e de que você cada dia se desafia mais e que tem muito ainda pela frente. Isso aqui foi só o começo, tá? Agora, com essa curva exponencial aí, tem muita coisa para acontecer ainda. Daqui a um tempo a gente vai vir contar que você está correndo. Com certeza. Aí você pode ter certeza que, assim, ganhou mais uma fã número 1 de carteirinha. Aqui já acompanhei muito da sua história, mas, assim, agora eu virei fã número 1 mesmo. Fico feliz em poder contribuir de alguma forma e eu sempre falo, né, que essa não é uma história triste, essa é uma história para honra e glória daquele que talvez nem tenha nome para você, mas que é a fonte de todos nós. Exatamente. Muito obrigado pela gratidão mesmo. É isso, então. Gente, a gente vai ficar por aqui, né? Infelizmente, a gente vai ficando por aqui, porque temos mais compromissos, mas, assim, a vontade é ficar e ouvir mais e mais. Sim. Gente, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hey.